Oi, gente! Bom, no nosso podcast de hoje eu resolvi falar sobre um aspecto que é como se manter atualizado na sua área de trabalho, como, na verdade, garantir que você vai se manter estudando a sua área de trabalho. Acho que é um pouco isso a ideia. Bem, eu tava conversando com algumas amigas no mês passado exatamente sobre isso, porque assim, qual que é o contexto, né? Eu percebo isso e creio que vocês também, que à medida que a gente vai, enfim, ficando mais velho, né? Tipo, por exemplo, na época que eu estudava na escola, eu tinha muito mais tempo e tranquilidade e cabeça para poder estudar diversos temas e aprender, e enfim. Tipo, a minha bagagem, ela era enchida com muito mais facilidade, com muito mais riqueza, variedade, enfim. E eu vejo que isso vai, enfim, minguando pouco a pouco, assim, vai ficando mais difícil manter essa mesma intensidade. Só que ao mesmo tempo, isso é necessário, né? Que se mantenha, ainda que não exatamente a quantidade, sabe? No sentido assim, ai, nossa, eu queria aprender tantas coisas, tantas quantidades de matérias e de assuntos que eu aprendia naquela época. Não. Mas no sentido de que a gente tem que aprender algo, certo? Então a gente tem que continuar se alimentando, é basicamente nesse sentido, continuar em movimento. E eu vejo que tem três coisas que eu faço e que elas me ajudam a manter o passo, sabe? Como eu disse, não é sobre a quantidade, mas de se manter em movimento, de não desistir, de manter a constância. E é evidente, né, que se a gente escolhe esse caminho, a gente vai colher os frutos disso. A primeira coisa é ter um curso anual. O que é esse curso anual? Esse foi um termo, assim, que eu descobri em outro contexto, mas que eu resolvi adotar, traduzir para minha vida de trabalho, como, enfim, o nome autoexplicativo, né? Escolher um curso, não precisa necessariamente ser um curso online ou um curso presencial, ou, entendeu? Tipo, não tem que ser necessariamente um curso propriamente dito, mas um material, um tema, um livro, seja o que for, um assunto que você vai trabalhar e se dedicar uma vez por ano e estabelecer um período de tempo para isso. Pensa assim, seria o equivalente a você se... Não sei como que eu posso traduzir isso, mas pensa assim, nós não temos o nosso período de férias. Então, sei lá, eu tiro um mês de férias no fim do ano, e nesse período de férias, que vai do dia tal ao dia tal, eu viajo para tal lugar, ou eu fico em casa, ou eu faço tal e tal coisa, ou eu gosto de me dedicar mais a tal coisa. A gente não faz isso? Então, seria traduzir isso para nossa vida de trabalho, de escolher esse momento do ano, e é uma vez por ano, exatamente para não ter essa desculpa não, mas eu não tenho tempo, mas isso, mas aquilo, porque uma vez por ano, gente, assim, dá para fazer. Todo mês, talvez, assim, certamente não, mas uma vez por ano, dá. Então, eu vou usar o meu exemplo só para vocês usarem de comparação, mas assim, eu seleciono esse período de dezembro a março, que é exatamente o período das minhas férias de fim de ano da faculdade, que são as férias mais longas. Então, tenho, assim, muito tempo, não tenho faculdade, não tenho nada. Então, é o período mais propício e, de certa forma, eu sigo, né, estudando. Então, é isso. E aí, eu vou dar o exemplo para vocês. Eu comecei a fazer isso em 2022. Então, em 2022, eu fiz o curso... Aí, assim, eu particularmente gosto de comprar um curso online mesmo, sabe? Então, eu olho, escolho qual que é, e aí eu me preparo. Geralmente, esses cursos, eles são um pouco mais caros. Então, eu até faço uma reserva mesmo de dinheiro voltada para isso, sabe? E isso me ajuda muito também a ter essa noção de que é um curso, de que é um momento de estudo, sabe? Eu acho que eu entro muito mais no clima dessa forma também. E aí, eu coloquei... em 2022, eu fiz os graus de letramento do professor Rafael Falcon. Em 2023, eu fiz a formação literária da criança. E agora, em 2024, eu vou fazer a introdução aos Lusíadas. E é isso. Então, assim, a cada ano eu tenho esse pequeno projeto de fazer isso. E, bom, como vocês já sabem, assim, quem acompanha aqui o canal sabe que a minha vida educacional, ela é basicamente gira em torno desse nome do Rafael Falcon. Então, eu tenho tido essa meta de maratonar todos os conteúdos dele, todos os cursos, enfim, e vale
muito, 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 muito a pena, assim, cada centavo, cada minuto das aulas dele. Enfim, eu sempre falo muito bem dele, eu sempre exalto muito a característica dele ser uma pessoa sensata. Então, assim, tudo que ele fala é muito com o pé no chão, sabe? Pé no chão, olhando pra realidade. Não é nada mirabolante ou impossível ou mega estimado, enfim. É a visão real mesmo. Então, eu gosto muito disso. E não somente a real, mas, obviamente, né, a sábia, que é inteligente, enfim. Tem todas as coisas boas juntas. Então, eu faço isso. Tá, o outro ponto. E a observação, hein? Esse curso, gente, anual, ele não necessariamente você tem que, como numa sala de aula, sentar lá e ficar assistindo o curso, sabe? Por exemplo, esse último que eu fiz da formação literária da criança, eu fiz uma parte enorme desse curso passando roupa. Então, literalmente, eu ia passar roupa e colocava lá, ia escutando, prestando atenção, fazendo pausas para anotar no bloco de notas aquilo que era mais importante. E é isso. Então, assim, eu vejo também, esse outro ponto é muito importante se falar, né? Eu aprendo muito através de escuta. E vocês vão perceber que todas as 3 dicas que eu vou dar, elas giram em torno muito, muito dessa questão da escuta. Mas não somente da escuta, porque é aquela coisa, né? Escutar pode perfeitamente entrar no ouvido e sair do outro, mas é essa escuta com presença, com atenção. Então, e não somente isso, mas o que vem depois também, que é a minha ruminação, a minha meditação, a minha reflexão acima daquele tema, que é algo que, assim, eu já sou assim mesmo na vida, sabe? Pra qualquer coisa. Então, acho que isso ajuda também. Eu creio que isso não é tão natural e fácil pra maior parte das pessoas, mas, assim, isso também é treinável. Então, segue a dica. Segundo ponto é você ter conversas ricas. E aí, por exemplo, nesse momento que eu tava conversando com essas minhas amigas sobre isso, elas são estudantes de psicologia. E a gente tá falando exatamente sobre isso. Tipo, nossa, existem 200 linhas psicológicas de tratamento e não sei o quê. Enfim, vários complexos, vários distúrbios, vários não sei o quê. E assim, como que você faz, né, como profissional pra dominar tudo isso, enfim. E a gente falando exatamente sobre todos esses aspectos, assim, de que às vezes não é dominar tudo, às vezes não é saber sobre tudo, ler todos os livros daquele determinado pensador, enfim, sabe? A gente tava discutindo muito sobre esses aspectos, porque realmente, assim, as pessoas que vão fazer isso, ler todos os livros de psicologia que existem no mundo, todos os livros de educação que existem no mundo, dominar todos os assuntos, etc. Essas pessoas, gente, são realmente a minoria, minoria, minoria. Elas existem, mas elas são a minoria. A maior parte não deve ser assim. E nem por isso significa que você vai ser um péssimo profissional. Não mesmo. E, então, essa questão das conversas é realmente, assim, novamente, vou dar um exemplo, assim, bem prático mesmo, que foi uma coisa que eu comecei a fazer esse ano e que eu aprendi ouvindo um podcast que é maravilhoso, é um dos melhores podcasts que eu já ouvi na minha vida. Inclusive, vou deixar ele aqui embaixo no box, se vocês quiserem ouvir, que é um podcast que teve a participação da Mari Fett. A Mariana Fett, ela é uma brasileira, ela mora nos Estados Unidos já tem quase 10 anos, eu acho, e ela trabalha hoje no ramo de publicidade, mas ela já trabalhou muito no ramo da moda, enfim. Ela é uma pessoa relativamente conhecida. E, assim, ela tava falando exatamente sobre essa trajetória dela, de carreira internacional, etc., como foi aqui no Brasil e tudo. Só que, assim, ao mesmo tempo que ela é essa pessoa que hoje tem um sucesso profissional muito grande, ela é uma pessoa pouco conhecida, sabe? Então, assim, eu gosto disso no seguinte sentido, essas pessoas mais anônimas, geralmente elas têm visões mais sensatas, assim, porque elas não estão falando pra se promover, sabe? E ela literalmente é uma pessoa que não se promove. Então, assim, ela fala muito desapegada de qualquer questão de popularidade, de, sei lá, enfim, essa visão muito desapegada, sabe? Então eu gosto muito disso. E aí ela falou assim que ela colocou de propósito na vida dela de que toda semana ela iria tomar um café com alguma pessoa. E aí ela falando assim que não importava se esse café ia ser uma chamada de vídeo. E assim, não importa na verdade nem se teria café ou não. Mas é essa coisa de ter uma conversa profunda mesmo, assim, real, com uma pessoa toda semana. E ela falando assim que ela aprendeu isso muito assim com os americanos, porque isso é muito comum lá. Ela falando assim que, por exemplo, você tá querendo, não sei, tá querendo se aproximar de uma pessoa que é uma mega profissional, um mega exemplo, assim, naquela área ali sua de trabalho. Que é super normal você
tentar marcar um café com a pessoa e ela aceitar, e você saem pra tomar um café e conversar sobre trabalho e se conhecerem. E, então, assim, isso é normal, isso não é visto como algo interesseiro, sabe? No pior sentido, do tipo, ai, você tá me buscando porque você quer tirar tal benefício de mim. Não, que isso é normal. Então, é mesmo um intercâmbio. E eu acho isso incrível, assim, incrível, porque é exatamente isso. Claro que a gente pode tirar benefícios nesse sentido de conseguir um trabalho, conseguir um contato, conseguir não sei o quê. Claro, isso pode vir e isso não tem problema nenhum. Isso não é, sei lá, não tem problema a gente ter interesses nas pessoas. Isso é bom que a gente tenha. O problema é quando a gente só tem isso, entendeu? Tipo, eu só estou aqui com você porque eu quero isso e tchau, entendeu? Isso que seria inapropriado, porque não é a forma correta de tratar as pessoas. Mas você tem interesse nelas é totalmente natural. Todo mundo tem interesse em alguém pra alguma coisa, certo? Então isso é normal, sei lá. Eu tenho interesse que a minha mãe, sei lá, prepare pra mim as minhas refeições do dia, que ela me ajude em certos aspectos. Normal, essas expectativas, elas são naturais. E, enfim, então, quando a Marifete falou isso no podcast, eu pensei, tipo assim, caraca, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a fazer isso esse ano e tenho conseguido manter esse passo. E assim, gente, é real, assim, é real. Os benefícios que a gente adquire de ter essas conversas profundas, reais, transformadoras, assim, com as pessoas, é incrível. E assim, também não quero dizer, tipo assim, sei lá, vamos supor, não, então eu só tenho que conversar com profissionais ou com pessoas relacionadas. Não, assim, sério, nesse ano, assim, eu tô me lembrando agora de cabeça, eu lembro que teve um dia em específico, e isso não foi programado nem nada, assim, eu acho que também é muito isso, sabe? Você cultivar esse espírito, assim, de interesse mesmo, de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas. Porque eu lembro que esse ano teve uma ocasião mesmo, que, como eu disse, 0% planejada, mas eu lembro que aí eu tava na casa da minha tia. E aí a gente começou a conversar na cozinha mesmo, assim, eu tava fazendo não sei o quê, e a gente começou a conversar. E aí eu lembro que a gente começou a falar sobre coisas de culinária mesmo, sabe? Tipo assim, como cozinhar isso, como cozinhar aquilo, como fazer tal coisa. Dicas culinárias, assim. E aí eu lembro que, assim, foi uma conversa tão legal, assim, eu aprendi tanto com isso. Outra coisa que eu tô lembrando também aqui foi sábado passado. Eu fui fazer as minhas unhas e aí a minha manicure, a gente começou do nada a falar sobre roupas, tipo, lavanderia, sabe? Tipo, lavar roupa, passar roupa, limpar roupa, enfim. E assim, ela me deu uma aula incrível sobre, sério, tipo, sobre como lavar roupa escura, como lavar tal coisa, como tirar mancha de tal coisa, como fazer assim, qual produto é bom pra aquilo, não sei o quê. Assim, sério, ela me deu uma aula, assim, que, sério, eu aprendi muitas coisas legais, eu já sei lavar roupa, mas assim, depois dessa conversa melhorou, sabe? Eu cheguei aqui e comentei com os meus pais o quanto que foi interessante aprender, eles também acharam bem legal. Entendeu? Então eu quero te dizer assim, esse tipo de conversa, perceba que eu falei sobre, sei lá, culinária, lavanderia, tipo, isso não tem nada a ver com o meu trabalho diretamente. Mas quantas vezes, por meio dessas conversas, eu recebi insights relacionados ao meu trabalho, ou relacionados à minha vida espiritual, ou relacionados à minha vida em família, ou relacionados às minhas amizades, não interessa, sabe? Você tira daquilo ali algum aprendizado pra vida mesmo. E assim, não duvide do poder que uma aula sobre lavanderia pode impactar no seu trabalho, sabe? Pode sim. Então, assim, essa questão de, sei lá, às vezes você vai aprender como cuidar melhor das suas roupas que você usa para trabalhar, entendeu? Então, não interessa. Mas é de ver nessas oportunidades de conversa, oportunidades de enriquecimento pessoal mesmo, para todas as áreas. Porque também eu fico vendo isso, né? A gente não estuda para o nosso trabalho só quando a gente estuda coisas diretamente relacionadas. Então, por exemplo, eu não estudo sobre educação só quando eu tô lendo um livro de educação, assistindo um curso sobre educação. Não, eu faço isso também quando eu enriqueço outras áreas da minha vida. Porque como sou eu a trabalhadora, como eu sou a agente do meu trabalho, tudo o que todos os resultados, todas as ações externas que provém do meu trabalho, elas vêm primeiro de dentro de mim, entendeu? Do meu mundo interior, da riqueza do meu mundo interior. Então, se eu consigo fazer uma aula bem feita, tem muitas coisas ali que são externas àquela aula que colaboraram para que eu fizesse bem aquela aula. Entende? Então,
esse é um segundo ponto, e isso, gente, custa muito pouco, porque o tempo inteiro a gente tá se relacionando com as pessoas. O tempo inteiro você tem um colega de trabalho que, sei lá, é seu companheiro, trabalha do seu lado, mas às vezes você nunca pediu, nunca chamou esse seu colega de trabalho pra sair pra tomar um café ou pra almoçarem juntos, sabe? E também outra coisa que eu acho muito legal de falar aqui é: tente focar em conversas com um a um, sabe? Não tem, claro, não tem problema se tiver 2 pessoas, 3 pessoas, não é isso, mas assim, tenta fazer com que isso seja a exceção e não a regra, porque quando a gente está conversando com uma pessoa, a chance da gente realmente ter uma conversa mais real é mais fácil, porque, enfim, não surgem ali tantas dispersões ou tantas histórias, ou você não tem que dividir tanto a sua atenção com outras pessoas, sabe? Você tá literalmente focada naquela pessoa, então isso também é uma dica muito legal. Terceiro ponto, pra fechar, é exatamente aquilo que, assim, também isso é uma das coisas que eu mais falo nesse canal, que é meditar. Então, assim, gente, a gente precisa ruminar sobre as coisas. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim, adolescente, eu lembro que toda vez que alguém falava sobre meditar, meditação, a primeira imagem que vinha na minha cabeça eram daqueles hindus ou budistas, assim, sabe? Com aquela perna de índio, com as mãozinhas fazendo aquele... enfim, vocês sabem aí, construam aí na cabeça de vocês a imagem daquelas pessoas meditando com a perna de índio e as mãos levantadas pra cima e falando Aum. Então, assim, era isso que eu pensava que era meditação, sabe? Ou tipo, yoga ou alguma coisa assim. Eu pensava, gente, isso que é meditar. Gente, meditar não é isso. Não tem nada a ver. Tipo, meditar não é essa imagem que a gente cria na nossa cabeça. Meditar não é yoga. Meditar não é nada disso. Por mais que as pessoas possam, por exemplo, essa imagem aí da nossa cabeça do cara com a perninha cruzada, não sei o quê. Por mais que ele possa estar meditando, talvez esteja, mas você entende, tipo, não é essa postura, não tem a ver com a postura, não tem a ver com o esporte ou seja o que for, entendeu? Tipo, não é isso. Meditar é uma ação 100% humana, assim, porque meditar exige uma coisa que se chama inteligência, né? Então, pra gente poder meditar sobre as coisas, a gente tem que ter razão, a faculdade da razão, coisa que nós, os seres humanos, temos, e nem todo mundo, nem todos os seres têm. Então, isso é muito próprio do ser humano, então todos nós meditamos em maior ou menor proporção. Então a gente para poder ponderar as coisas, para poder pensar qual escolha é melhor, qual alternativa é melhor. Sei lá, quando a gente vai no supermercado, a gente vê 200 tipos de banana. A gente tem que parar para ponderar com a nossa razão qual que é a melhor banana para se comprar. Qual que é a, sei lá, a que vai me servir melhor em questão de quantidade de vitaminas, em preço, em quantidade, em qualidade, em duração. Então, o tempo inteiro nós estamos fazendo essas ponderações, o tempo inteiro a gente está pensando, o tempo inteiro a gente está meditando. Mas a questão é que muitas vezes a gente não faz isso de forma intencional e sobre a nossa própria vida, sabe? Que é uma coisa que eu falo demais aqui, mas é porque é a mais pura verdade. Mais pura verdade. Então, assim, uma vez eu lembro que eu vi uma frase, assim, que eu não lembro mais como é exatamente essa frase. Eu sei que ela tem um autor, inclusive, mas também não me lembro qual. Mas eu vou falar, tipo assim, aqui nas minhas próprias palavras. Que eu lembro que é, tipo assim, uma vida que não é meditada, ou seja, né, uma pessoa que não medita sobre a sua própria vida, corre o risco de viver, tipo, uma vida medíocre, assim. Porque você não para pra pensar sobre a sua própria vida. Você não para pra se questionar se o que você tá fazendo é a melhor opção ou não, se é realmente isso que você deveria estar fazendo, etc, 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 sabe? Então acaba que você vive uma vida medíocre, assim, uma vida muito tocada com a barriga, uma vida que não é tudo o que poderia ter sido. E então, é claro que por excelência essa meditação, eu, enquanto cristã, né, é óbvio que essa meditação, assim, a supra-meditação, com certeza, é o falar com Deus, é a oração mental. Mas, por exemplo, se quem tá escutando aí não tem fé, você não precisa ter fé para poder meditar. É claro que se você tem fé, a fé ilumina a nossa inteligência, né? Então, claro que é uma luz a mais nas nossas inteligências, porque Deus nos revela, Deus que é a inteligência, nos revela luzes, nos revela as coisas que a gente precisa fazer, vai encaminhando, conduzindo os nossos afetos, as nossas ações. Então, claro que tem essa super luz que é dada pela fé, mas se você não tem, você não é isento disso. Você pode meditar sobre isso igualmente. Então, igualmente não, né? Mas
você pode meditar também. E o que acontece? Falando isso porque, aplicando isso no nosso trabalho, eu vejo também a mesma coisa, né? Assim, e quer ver, gente, também, novamente, vou dar um exemplo muito concreto. Porque à medida que a gente vai reservando um tempo todo dia para parar para meditar, seja 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, não importa. Mas a gente vai adquirindo esse espírito atento, sabe? A gente vai cultivando esse espírito atento às coisas. Então, acaba que a gente começa a ter, assim, a gente adquire uma postura meditativa constantemente. Então, eu percebo muito isso comigo hoje, assim, o quanto que hoje pra mim é bem mais fácil, tá andando na rua, 200 milhões de coisas acontecendo, mas eu consigo tá pensando sobre algo, sabe? E isso é algo que eu não conseguia fazer antes, assim. Então eu vejo que isso vai ficando mais fácil. E aí, acaba que você tem certos insights, certas luzes chegam pra você do nada, assim, e você consegue perceber, tipo, nossa, é isso, sabe? Não, assim, eu falei muito sobre isso no podcast sobre os insights, confira se você ainda não conferiu. E, por exemplo, essa semana, agora que eu comecei a fazer estágio, eu lembro que isso aconteceu exatamente isso. Eu tava assistindo, enfim, uma aula, e aí, do nada, eu lembrei de algumas coisas, assim, sobre o meu trabalho, sobre um planejamento que eu ia fazer. Igual, sei lá, esse mês eu tô estudando com alguns alunos sobre características físicas, características de caráter mesmo e tudo. E aí eu lembro que a gente ia fazer uma atividade naquele dia, que foi ontem, na verdade. Ontem a gente ia fazer uma atividade de descrever as nossas características corporais, né? Então, tipo, a cor da nossa pele, do nosso olho, a característica do nosso cabelo, enfim. E aí lembro que eu tive esse insight, tipo assim, nossa, eu esqueci de trabalhar as características internas, tipo assim, as características, sei lá, eu sou uma pessoa muito determinada, eu sou uma pessoa muito engraçada, eu sou uma pessoa... Entendeu? Então eu lembro que eu pensei isso, falei assim, nossa, eu vou pedir eles isso, tipo, pra perguntar pros seus familiares, pro pai, pra mãe, pro irmão, quais são as qualidades que eles diriam sobre aquele aluno, né? Então, tipo, eles tiveram essa tarefa de chegar em casa, perguntar pros pais, tipo, mãe, quais são as minhas 5 características mais evidentes, assim, do meu caráter e tal. Então, entendeu? Isso é uma coisa que complementa o estudo das características físicas e que eu não tava lembrando. Então, por causa desse espírito atento, eu do nada tive isso e pensei, nossa, deixa eu anotar isso pra não me esquecer. Chega lá em casa, eu vou corrigir isso no planejamento, etc e tal. Então, basicamente isso, gente. Eu acho que se a gente obedecer esse tripé, curso anual, conversas reais e meditação, isso é uma garantia de que a gente sempre vai estar em movimento, sabe? Sempre. Com maior frequência, menor frequência, com maior intensidade ou menor intensidade, com uma quantidade maior ou menor, não importa, mas o que importa é que a gente vai estar se movendo, a gente vai estar buscando se desenvolver sempre e, como eu disse, vamos colher os frutos, evidentemente, disso.